estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Yeah. Os justos saltam de alegria. Os adoradores digam glória a Deus. Boa noite, mocidade. Que Deus esteja abençoando vocês todos que estão aí acompanhando essa transmissão. Que Ele esteja tocando no coração de vocês, alcance suas famílias. E tudo aqui é para honrar a glória dele, de Deus. Toda a preparação, tudo que estamos fazendo aqui, as pessoas que estão ajudando aqui, que não estão aqui na frente das câmeras, mas estão atrás. E tudo isso é para honrar a glória de Deus.
Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Nós estamos sentindo muitas saudades, mas por enquanto precisaremos nos ver ainda por esses meios de comunicação online. Então, curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos, com a sua família e não esqueçam de se inscrever no canal da igreja. Vou fazer uma oraçãozinha agora para a gente começar e logo após eu vou trazer uma reflexão. Deus, muito obrigada, Pai, por mais este dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nunca nos desampara. Obrigada por ter entregue teu único filho para morrer na cruz por nós. Obrigada por nos amar incondicionalmente, mesmo não merecendo, Pai. Peço perdão pelos nossos pecados, que possamos louvar a Ti, engrandecer o Teu nome e nos esvaziarmos de nós mesmos, Pai. Abençoe este culto, este louvor, que o Senhor seja à frente de toda a nossa vida, Pai, todos os dias. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou ler um versículo e vou fazer uma explicaçãozinha um pouco sobre o plano de Deus em nossas vidas. Em Gênesis 12:1 diz: Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Imaginem Deus falando conosco para sairmos da nossa zona de conforto, do nosso habitat, para irmos a uma terra, a um lugar onde nós não conhecemos, onde sequer sabemos qual é o rumo que tomará a nossa vida. Seria no mínimo assustador. Questionaríamos se é o certo a se fazer, se Deus está falando conosco mesmo ou se é outra coisa. Mas em Gênesis 12:4, Abrão partiu como o Senhor lhe havia ordenado. Deus nunca mostrou o plano completo para Abrão. Ele deixou detalhes que provavelmente tranquilizariam, confortariam ele, como por exemplo o destino. Mas em obediência e pela fé, mais tarde ele se tornou um homem conhecido como pai da fé ao se disponibilizar a entregar teu único filho, o filho querido dele, para o Senhor. E depois também ele foi conhecido como o gerador de muitas nações. Se Deus mostrasse o plano completo para nós, nós não precisaríamos viver pela fé e confiar nele. Então essa é a essência do plano de Deus, uma série de próximos passos que tomamos em obediência a ele. Nós estamos enfrentando momentos difíceis da pandemia, dessa crise financeira, mas nós temos que nos lembrar de quem Deus é, de quem Deus é nas nossas vidas. Ele nunca falhou e não é hoje que ele vai falhar. Que nós possamos confiar e obedecer e viver pela fé. Amém? Vamos passar agora para o louvor, para cultuarmos a Deus com os nossos cânticos e mais tarde nós vamos ouvir a palavra do pastor Wagner. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.
a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vinda. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vinda aqui.
vencer. Dores vêm, me fazem enfraquecer, mas posso te encontrar em meu espírito, estar imerso em tua paz. Continua assim a caminhar, falhas que revelam o que sou, apenas mais um mero pecador, mas posso te encontrar em meu espírito, estar imerso em teu amor. Continua assim a lutar. Posso descansar em ti. Você me ensinou, meu mestre. Se o fardo estiver pesado, posso colocar sobre ti. Abro mão de tudo que sou, só assim tu poderás crescer. Grato sou, ó Pai, por poder compreender que não dependo das minhas mãos, mas sou seguro em tua redenção. Posso descansar em ti. Você me ensinou, meu mestre, que se o fardo estiver pesado, posso colocar sobre ti, leve e mesmo que o futuro seja incerto ao meu entender, o que mais eu posso querer? Se tu és meu guia, não me temer. Posso descansar em ti. Você me ensinou, meu mestre, que se o fardo estiver pesado, posso colocar sobre ti, colocar sobre ti.
você possa descansar no Senhor. Essa música ela tem uma mensagem muito bonita. Nesse tempo que nós estamos desfalecendo e muitas pessoas aí partindo, infelizmente. Que Deus possa estar confortando os corações dessas famílias que perderam seus entes queridos. E essa canção, que ela possa tocar no seu coração, que ela tenha tocado no seu coração, para que nós possamos descansar no Senhor, independente da circunstância, porque foi assim que Ele nos ensinou. Façamos uma oração agora nesse momento. Senhor, estamos aqui, Pai, essa noite. Agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque se nós estamos aqui hoje é porque o Senhor quis assim, Pai, e o Senhor está conosco, o Senhor está nos protegendo, o Senhor nos livrou, Pai, de tantas coisas que nós mesmos nem sabemos, Pai. Pedimos que o Senhor venha, Pai, sobre os nossos corações, sobre os nossos familiares, Pai. Toque nas nossas vidas, Pai. Que a palavra que será ministrada agora, Pai, alcance os corações, Pai. Que o Senhor toque na vida de cada um, Pai, que está assistindo essa transmissão. E é o que eu lhe peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Olá, pessoal. Graça e paz, Senhor Jesus. É um grande privilégio poder proclamar a palavra de Deus. Cabe a mim nessa noite poder falar ao seu coração sobre esse tema que tem envolvido todo esse culto, esse projeto, que é Se Lembre de Quem Ele É. Para poder falar sobre esse tema, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Esse vai ser o texto que vai guiar a nossa reflexão nesse momento. Lucas capítulo 15. Eu vou fazer a leitura na medida que eu ir expondo o texto, ou na medida que eu vou expondo o texto, eu vou fazendo aqui a leitura de cada versículo, ok? E inicialmente eu vou fazer a leitura apenas do versículo 1 e do versículo 2, tá bom? Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2 diz assim: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Amados, alguma vez na sua vida você já foi discriminado ou fez a mesma coisa com outra pessoa? Deixa eu te dar um exemplo. Alguma vez na sua vida você esteve passeando ou conversando, caminhando com alguma pessoa e soube que viram você com essa pessoa e disseram que a pessoa com quem você caminhava, ela não era digna de estar junto com você e levantaram várias discriminações por conta de você ter esse tipo de amizade, andar com esse tipo de pessoa que não acrescenta nada na sua vida e, pelo contrário, isso poderia fazer de você uma pessoa pior. A verdade é que todos nós já passamos por isso. E essa é uma verdade que Jesus também enfrentou nos seus dias. Acabamos de ler 2 versículos aqui que fala que Jesus, no momento que ele ensinava, muitos publicanos e pecadores se aproximavam dele para poder ouvi-lo. Quem eram esses publicanos? Por que publicanos e pecadores? Porque são homens, são pessoas que são rejeitadas pelos religiosos, são rejeitados pelos fariseus, são rejeitados pelos escribas, que por sua vez, segundo o texto, ao verem Jesus ensinando essas pessoas, eles começam a murmurar, ou seja, eles começam a dizer: como que Jesus, sendo mestre, perde tempo ensinando essas pessoas que não são dignas de ouvir a palavra de Deus, que não são dignas de ouvir os ensinamentos de um mestre, como Jesus, sendo o homem santo que diz ser, apesar que os fariseus e escribas
não acreditavam em Jesus Cristo como Messias, mas eles aqui estão fazendo uma contestação, de que Jesus não poderia perder tempo com esse tipo de pessoa. Ou seja, eles estão discriminando aqueles publicanos e aqueles pecadores. Então, em resposta à murmuração, em resposta à indignação desses fariseus, desses escribas, que nada mais são do que religiosos, doutores da lei, conhecedores da palavra de Deus, Jesus Cristo vai contar 3 parábolas. Ele vai contar a parábola da ovelha perdida, a gente pode ver aí Lucas, no capítulo 15, do versículo 3 até o versículo 7. Depois Jesus vai contar a parábola da dracma perdida, do versículo 8 até o versículo 10. E por fim, Jesus vai contar a parábola do filho pródigo, do versículo 11 ao versículo 32. O objetivo de Jesus em contar essas parábolas é mostrar o amor do Pai pelo perdido, o amor do Pai por aquele que se perdeu, por aquele que se extraviou, por aquele que está perdido no mundo. Esse é o objetivo de Jesus em contar essas 3 parábolas. A parábola em específico que eu quero meditar com você nessa noite é a parábola do filho pródigo, uma parábola muito conhecida. E quando nós olhamos para essa parábola, dentro desse contexto da resposta de Jesus aos fariseus, aos escribas, a pergunta que nós devemos fazer é: quem é o perdido da parábola? É o filho que deixa o lar ou é o filho que fica no lar? Jesus ele está contando essa parábola com qual objetivo? Como já vimos, sendo que há um tema unificador nessas 3 parábolas, que o tema é o quê? É o amor do Pai pelo perdido. Então, olhando para essa parábola, eu quero fazer 3 afirmações e também mostrar as implicações dessas 3 afirmações para as nossas vidas hoje. A primeira afirmação que eu faço olhando para essa parábola é o seguinte: é possível se esquecer do amor do Pai, deixando ou permanecendo na casa do Pai. Veja, o versículo 11 diz que Jesus continuou falando em parábolas, ou seja, histórias que têm como objetivo a aplicação de algo que está ocorrendo naquele momento. Jesus diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E deu-lhes. Repartiu os haveres. Veja, o que está dizendo aqui o texto é que havia um pai com 2 filhos. O filho mais jovem chegou até o pai, o que não é cultural, e pediu para o pai dar a parte da herança que era dele. Na verdade, o pai estando vivo, ele não tinha herança nenhuma ainda. Tudo que era do pai pertencia a ele, e depois que o pai morresse, uma parte da herança pertenceria a ele e outra parte ao filho mais velho. Na cultura judaica, 1/3 pertenceria ao filho mais novo e 2/3 pertenceria ao filho mais velho, ao primogênito. Então, segundo o texto aqui, vai dizer o seguinte, no verso de número 13: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Veja, o pai, mesmo não sendo cultural, ele entregou para o filho a parte da herança dele. Esse filho reuniu tudo que ele tinha, que possuía, foi para uma cidade, o texto é bem enfático em dizer,
bem distante. Por quê? Porque ele queria viver uma vida de libertinagem, ele não queria viver debaixo da orientação do pai, ele não queria viver debaixo das responsabilidades que ele tinha dentro da sua casa, dos deveres, dos compromissos, e assim ele fez. O texto diz que ele viveu uma vida dissoluta. Observe o próximo versículo, 14, o 15 diz assim: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para o seu campo guardar porcos. Perdão, deixa eu voltar aqui para o versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. O que aconteceu? O dinheiro acabou. Veja, aquele jovem se removeu da presença do pai, pegou tudo que pertencia a ele e gastou com tudo. Gastou com bebida, com prostituição, com farra, com bagunça, com luxos, tudo que ele pôde fazer, como diz na linguagem dos jovens, tudo que o coração manda, ele fez. Só que o dinheiro, todos nós sabemos, que um dia acaba. Se não tem entrada e só saída, uma hora vai faltar. E exatamente faltou, como no versículo 15, que eu acabei de ler, vai dizer o quê? Que esse rapaz, ele teve que arrumar um emprego. Veja, ainda a gente percebe aqui a tentativa desse jovem em permanecer distante da presença do pai, ou seja, ele quer se esquecer de quem é o seu pai, ele se esquece do amor que seu pai tem por ele, e ele continua a tentar viver longe do pai, da maneira como ele bem entende. Amados, isso é extremamente importante eu e você compreendermos, pois é uma tentativa que muitos de nós hoje continuamos lutando, que é viver distante do Senhor. Então esse rapaz distante do Senhor começa a passar fome e ele arruma esse emprego. E o emprego, segundo o texto bíblico, se você observar comigo, versículo 16, vai dizer que esse emprego que era no meio dos porcos fez com que ele desejasse se alimentar juntamente dos alimentos, né? Que usa uma outra palavra, né? Que é alfarrobas, né? Que é alimento ali dos porcos. Por quê? Tamanha necessidade daquele rapaz. Veja, observe comigo. Esse rapaz se esqueceu de quem era o seu pai e tentou viver conforme bem entendia. Esse rapaz se distanciou do pai. Mas também o filho que permaneceu, o filho mais velho, mesmo estando em casa, também havia se esquecido do seu pai. Não se lembrava de fato de quem era o seu pai. Veja só, dá um salto agora para o versículo de número 25. Diz assim: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e danças, e chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? Ele afirmou: veio teu irmão, o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Observe agora o versículo 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Veja, aqui está muito nítido que esse rapaz, esse irmão mais velho, que estava dentro de casa, ele não consegue se alegrar juntamente com seu pai pelo fato do retorno do seu irmão ao lar. Veja que esse jovem também que está dentro da casa
não reconhece quem é o seu pai. Ele se esqueceu de que seu pai é um homem amoroso. Ele se esqueceu de que seu pai é um homem misericordioso, um homem compassivo. Então ele fica indignado com a postura do pai em amar o filho perdido. E observe o que vai acontecer no versículo de número 29. Mas ele respondeu a seu pai. O seu pai foi confortá-lo, como a gente viu no versículo 28. Olha o que ele vai dizer para o seu pai. Há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, veja, não é mais nem irmão dele, é apenas o filho do pai dele, né? Já desprezou o irmão também, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Vocês percebem a indignação desse irmão? Veja, o que Jesus está fazendo aqui? Ele está mostrando que é possível se esquecer de quem é o Pai, tanto longe como dentro de casa. O que Jesus está mostrando? Que tanto aqueles publicanos e pecadores eram homens perdidos, como também aqueles fariseus e escribas que estavam indignados por Jesus proclamar o evangelho para os pecadores. Tanto fora quanto dentro da casa do Pai, é possível se esquecer de quem é o Pai. Veja as implicações disso para as nossas vidas. A primeira implicação dessa verdade é que muitos se esquecem de fato de quem Deus é, deixando a sua casa, deixando a sua presença. Amados, quantos de nós, em um determinado momento da vida, olhamos para Deus e, assim como o filho mais novo, dizemos: dá tudo que é meu, eu vou viver a vida no mundo, eu quero ser feliz, eu quero viver na liberdade. Alguns chegam até a filosofar, dizendo que vai viver como pássaro livre, solto da gaiola da religiosidade. Porém, por mais que soe algo filosófico e bonito, o que esses camaradas estão dizendo nada mais é do que: eu não quero viver debaixo de responsabilidade. Eu não quero ninguém dizendo o que eu devo fazer ou não, a postura que eu devo tomar ou não. E por conta disso, se desviam da caminhada do Senhor e vai viver uma vida profana, entregue na prostituição, entregue no alcoolismo, entregue na vida desenfreada, abrindo mão de todas as coisas, até chegar no fundo do poço. Então é possível hoje muitos se esquecerem do amor do Pai, abandonando o Pai, abandonando a presença do Pai. Como também a segunda implicação disso é que muitos hoje se esquecem de quem é o Pai, vivendo na presença do Pai, estando ao lado do Pai. Assim como aquele filho mais velho e como os fariseus, muitos de nós hoje que estamos dentro da igreja, dentro da casa do Pai, nos esquecemos do amor do Pai pelos perdidos e nos esquecemos que nós também somos uns daqueles que estavam perdidos, mas fomos encontrados, fomos amados, fomos abraçados pelo Pai. E quando o Pai abraça os nossos irmãos que estavam perdidos e voltaram para casa, nós ficamos furiosos e nós começamos a fazer várias discriminações, dizendo: onde já se viu uma pessoa como essa chegar na igreja? Onde já se viu uma pessoa como essa estar nesse santo templo? Ela não é digna, eu sou digno. Observe que, assim como o filho mais velho, atitude de crentes assim são crentes que se esqueceram do amor do Pai, mas se relacionam com o Pai por interesse
daquilo que o pai tem e concederá a eles. O filho mais velho não permaneceu na casa por amor ao pai, permaneceu na casa por conta da herança que o pai iria conceder. Não era amor por quem o pai era, mas amor por aquilo que o pai o daria. Veja, então, a primeira afirmação é essa: é possível se esquecer do pai, se distanciando ou ficando na presença do pai. A segunda afirmação que podemos fazer com base nesse texto, observe, é possível se lembrar do amor do pai e retornar para a presença dele, como também é possível permanecer na casa do pai, ainda se esquecendo do seu amor. Observe no verso de número 17, que diz assim, olha, então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Veja, aquele filho que se desviou, que havia se esquecido do amor do pai, de quem era o pai, da misericórdia, do cuidado do pai, agora no fundo do poço, ali em meio aos porcos, ele se lembra de quem é o pai. Então agora ele diz, poxa, eu aqui comendo lavagem com os porcos, e até mesmo os trabalhadores do meu pai sendo alimentados, porque eu sei quem é meu pai. Meu pai, ele é amoroso, meu pai, ele é misericordioso, meu pai é compassivo, meu pai é aquele que cuida muito bem de todos que estão à sua volta, inclusive dos seus servos. Então aquele rapaz, observe no versículo 18, ele diz assim, lembrar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Veja, amados, o que esse rapaz está fazendo, ele começa a ensaiar, ele fala, eu vou voltar, ele toma uma decisão, eu vou voltar para a casa do pai, porque eu me lembrei de quem é meu pai, e eu errei, eu falei, veja, há arrependimento nesse coração, há reconhecimento do erro, ele diz, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, eu pequei contra ti, ó Pai. Ele ensaia as suas falas, e assim ele toma uma decisão, eu retornarei para a presença do Pai. Veja, é possível estar distante da casa do Pai, se lembrar de quem Ele é e retornar para a sua presença. Mas é possível permanecer na casa do Pai e continuar indiferente, se esquecendo do amor do Pai. Observe o versículo de número 28, que a gente já leu. Eu vou retomar a leitura aqui, que diz assim, ele se indignou e não queria entrar. Observe que o filho mais velho, ele permanece indignado. Mesmo estando na casa do pai, ele permanece distante do amor do pai. Ele, de fato, não se lembra de quem é o seu pai, de tão glorioso e amoroso que é o seu pai. E quais são as implicações disso para a minha vida e para a sua vida? A primeira implicação é a seguinte: se você está longe da casa do Pai, olhe para a sua situação no momento. Lembre-se de quem Ele é. Se arrependa. Volte para a presença dEle. Lembre-se do amor do Pai. Lembre-se da graça do Pai. Lembre-se da misericórdia, da compaixão do Pai para com você. Não permaneça vivendo com os porcos e se alimentando com eles. Sabemos que os porcos, para o judeu, é a pior coisa que existe. Viver com os porcos é chegar no fundo do poço. E se assim você está, lembre-se
do seu pecado. Confesse, se arrependa e volte para a presença do Pai. A segunda implicação aqui é que se você está dentro da casa do Pai, lembre-se também de quem Ele é e se alegre junto dele pelos seus filhos que estão retornando para casa e deixe de viver de maneira indignada, deixe de ficar discriminando aqueles que estão se aproximando da presença do Pai, mas se alegre com o seu Pai, se alegre com o Senhor, por aqueles que estavam perdidos e estão retornando para a casa do Pai. Pare de viver nesse individualismo, pare de ser egoísta, porque esse filho mais velho, nada mais, nada menos do que ele está sendo, é egoísta, o que ele havia dito para o seu pai: olha, você não deu nada para eu festejar com os meus amigos, e eu estou aqui trabalhando, estou aqui servindo, mas você deu um novilho, ou seja, o pai deu aquilo que na mente daquele filho mais velho pertencia a ele. O pai está dando parte da sua herança para celebrar com aquele filho que esbanjou tudo. E muitas vezes eu e você que estamos dentro da igreja temos esse tipo de percepção. Deus está valorizando aquelas pessoas que estão lá fora e eu estou sendo desvalorizado, eu que estou aqui, eu que sirvo, eu que trabalho, eu que faço tudo dentro da igreja, e a gente fica tendo essas mesquinharia no coração, essas atitudes egoístas. Portanto, essa é uma crítica que Jesus está fazendo para aqueles fariseus e escribas. Vocês ficam murmurando por ver eu proclamar a mensagem para os perdidos, mas vocês são tão perdidos quanto eles, porque vocês estão dentro da casa do Pai e se esqueceram de quem Ele é. A minha pergunta é: você hoje que está dentro da casa do Pai, você se lembra de quem Ele é? Você se lembra de como Ele encontrou o seu coração? Ou melhor, você se lembra de que Ele é o seu Criador? Você se lembra de que Ele é o seu Redentor? Você se lembra que Ele é o Criador de todas as coisas e tudo Ele pode porque Ele é soberano e Ele pode transformar o coração de quem Ele quer, a hora que Ele quer e como Ele quer? Então, volte o seu coração para o Senhor e não seja egoísta. Lembre-se do amor do Pai. A terceira afirmação que eu gostaria de fazer, e última, com base nesse texto, é que o amor do Pai é manifesto tanto aos que estão do lado de fora da casa do Pai, como aos que estão dentro da casa do Pai. Todos são alvo do amor do Pai. Todos aqueles que o Pai escolheu para manifestar o seu amor, tanto fora quanto dentro da igreja, Ele manifesta. Tanto fora quanto dentro da casa do Pai, aqueles que Ele quer, Ele ama e manifesta o seu amor. Olha comigo na sua Bíblia agora no verso 20 ao verso 24. O verso 20 diz assim: e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Olha que cena maravilhosa. Há uma música do Estênio Márcio sobre essa passagem, que ele fala: fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Eu imagino a figura de um pai na porteira ali da sua propriedade, olhando para o horizonte da estrada para ver se o seu filho volta. E um dia ele olha e ele reconhece, porque o filho pode se esquecer do pai, mas o pai jamais se esquece do seu filho. Ele o reconhece de longe. E o texto diz que o pai, e eu creio aqui que na parábola, já sendo idoso, ele corre na medida do possível ao encontro do seu filho, porque o pai não espera o filho chegar. Ele vai até o filho.
E o texto aqui é enfático porque fala que ele abraçou e o beijou. E a tradução do grego para beijar é ficar beijando. É como se o pai desse vários beijinhos no rosto do filho, de tanto amor por aquele filho que se perdeu, mas se lembrou de quem é o pai e retornou para casa. O versículo 21 diz assim: e o filho lhe disse, veja, aquele filho constrangido, sendo abraçado, sendo beijado pelo pai, ele diz: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Todo aquele discurso que ele fez, o pai conhecia o coração dele, sabia que ele voltou porque ele estava arrependido. Então, mesmo ouvindo o que ele disse, o que o pai faz? Versículo 22. O pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Olha que coisa maravilhosa. O pai se alegra com o retorno do filho. O filho se esqueceu do pai, mas o pai jamais se esqueceu do filho. O filho, um momento, deixou de manifestar o seu amor pelo pai, mas o pai jamais deixou de amar o filho. E agora, no ápice dessa parábola, Jesus está mostrando que o pai ama o seu filho perdido, aquele que abandonou a casa, aquele que se esqueceu do pai. Mas veja, o texto também mostra que o pai ama o filho perdido que está dentro de casa. Veja, se você observar novamente o versículo 31, ele vai dizer assim: então lhe respondeu ao pai, o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que tem é teu. Veja, o pai aqui está dando uma resposta ao filho mais velho que havia permanecido dentro de casa, que estava indignado. Assim como o pai foi até o filho mais novo e o abraçou, quando o filho indignado saiu e não quis se alegrar, o pai foi ter com ele, ouviu o seu desabafo, ouviu as suas angústias, e então, olhando para os seus olhos, cheio de amor e compaixão, e disse: meu filho, por que você está assim? Eu te amo. Tudo que eu tenho é teu. Você é o meu herdeiro. Você não precisa ficar indignado por eu me alegrar com o seu irmão que retornou. Entenda quem eu sou, se lembre de quem eu sou. Eu sou o pai do teu irmão, eu sou o teu pai. Eu sou o dono de todas as coisas, tudo é meu, tudo é teu. Se alegre comigo. Veja, o texto termina dizendo, versículo 32, entretanto, o pai dizendo para o filho: era preciso que nos regozijássemos. Ele está dizendo: ei você, meu filho, era preciso que fizéssemos festa, nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amados, quais são as implicações dessa afirmação, da manifestação do amor do Pai, tanto aos que estão fora, como aos que estão dentro de casa? Primeiro, Deus manifesta o seu amor a você, que hoje está ouvindo essa mensagem, mas está distante da casa do Pai. E essa mensagem é para dizer para você: volte, porque o Pai jamais se esqueceu de você. Você pode ter se esquecido de quem Ele é, mas Ele jamais se esqueceu de quem você é. E sabe quem você é para Ele? Você é amado, você é desejado, você é escolhido, você é eleito por Ele desde a eternidade. Ele te conhece, Ele te criou, Ele escreveu todos os seus dias, quando nenhum deles ainda existiam. Ele te formou no ventre da tua mãe, Ele te escolheu, você pertence a Ele, você é filho dEle. Então volte, porque Ele está de braços abertos, te esperando, Ele te ama. A segunda implicação disso é que Deus também manifesta o amor dele
para comigo, para com você, que hoje está na casa do Pai. Portanto, não se indigne, não fique chateado, não murmure por aqueles que o Pai decidiu amar, mesmo sendo dignos da ira, porque Ele também nos amou quando éramos dignos da ira. Não tenha uma postura como a do filho mais velho, mas regozije, lembre-se de fato de quem é o Pai. Eu quero concluir essa mensagem, meu amado irmão, minha amada irmã, dizendo para você que essa parábola deixa muito claro que é possível se esquecer de quem Deus é, se distanciando ou estando próximo a Ele. É possível ser perdido longe ou dentro da igreja. Sabe por quê? Porque nós não somos perfeitos. Todos nós somos filhos imperfeitos, tanto os mais novos quanto os mais velhos. Mas sabe qual é a boa notícia dessa parábola? Que há um filho perfeito. E Jesus Cristo é o filho perfeito que conta essa parábola. Por que ele é o filho perfeito? Porque ele veio manifestar o amor aos publicanos e pecadores que estão distante da casa do Pai e aos fariseus e escribas que estão dentro da casa do Pai. Jesus Cristo é o Filho perfeito. Ele jamais se esqueceu do amor do Pai. Ele jamais desobedeceu o Pai. Ele jamais deixou de se alegrar com o Pai. Mas ele cumpriu a vontade do Pai cabalmente, vindo a esse mundo, tomando sobre si o pecado de todos os seus filhos escolhidos, tanto os que estão longe quanto os que estão perto, e cravando-os na cruz do Calvário, para que os filhos de longe e os filhos de perto sentissem o amor, a graça, a misericórdia, a compaixão. Aqueles que um dia se esqueceram por conta do pecado, se lembrassem de quem é o Pai. Jesus é o Filho perfeito, e o Filho perfeito manifestou a mim e a você de fato quem é o Pai. Então se lembre, o nosso Pai é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, Criador da terra. O nosso Pai é o Deus de graça, é o Deus de misericórdia, é o Deus Salvador, é o Deus Redentor, é o Deus que nos ama incondicionalmente. Portanto, que Deus te abençoe, que Deus fortaleça o seu coração. Você é amado por Deus. Se lembre disso todos os dias da sua vida. Eu quero orar por você. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Amado Deus, muito obrigado por esse tempo precioso. Obrigado pela tua palavra que nos revela de maneira especial o teu amor. É verdade, Deus, que muitas vezes nos esquecemos de quem tu és. E por conta disso, ó Pai, passamos a adotar posturas, tanto distante quanto dentro da tua casa, que são abomináveis pelo Senhor. Nos afastamos do Senhor, ó Pai, e nos envolvemos em estilos de vida promíscua. Mas muitas vezes permanecemos na tua casa, tendo também um estilo de vida promíscuo. Porque, ó Pai, nos esquecemos de quem tu és. Mas nessa noite, de maneira graciosa e maravilhosa, assim como naquele dia o Senhor usou o teu Filho amado para falar sobre o teu glorioso amor e lembrar, ó Pai, tanto os publicanos e pecadores quanto os fariseus e escribas de quem tu és. O Senhor, ó Pai, nesse dia, traz a nossa memória
Nos lembra de fato que Tu és um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia. E é por isso, ó Deus, que nós Te louvamos, reconhecendo que nós somos imperfeitos, sim, mas o Teu Filho Jesus é o Filho perfeito, é aquele que viveu conforme a Tua vontade. É por causa dele que nós hoje podemos dizer que somos o Teu Filho, porque com Ele somos co-herdeiros da Tua glória. Então toda honra, toda exaltação, ó Pai, rendemos a Ti nesse dia. Em nome de Jesus, obrigado. Obrigado por nos lembrar de quem Tu és, ó Deus. Que jamais nos esqueçamos. Que jamais, ó Deus, venhamos viver, ó Pai, como estávamos vivendo, mas que possamos viver todos os dias certos de quem Tu és. Tu és o Deus que nos amou e nos ama todos os dias incondicionalmente. Em nome de Jesus nós oramos e Te louvamos. Amém. Deus abençoe, amados. Boa noite, gente. Vamos orar agora, agradecer por esse momento que nós tivemos aí. Queria agradecer muito a presença do pastor Wagner, que trouxe essa palavra maravilhosa aos nossos corações, que isso possa realmente ficar nos nossos corações e que possa partir para a prática. Que possamos lembrar de quem Deus realmente é. Deus, muito obrigado porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado todos os dias, Pai. Nós não somos merecedores, mas o Senhor nos concedeu a sua graça. Te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha nos lembrar todos os dias de quem o Senhor realmente é. Que possamos reconhecer isso, reconhecer nossa pequenez, reconhecer que nada somos sem o seu Teu grande amor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Até mais, gente. Uma boa noite para vocês. Sopra em Teu rosto, que o sol resplandeça em Tua face, que a chuva caia suave em Teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolve Seu amor e a paz, enxergue o coração e a fé, nos vemos outra vez, que Deus te da chuva em Teu rosto, avisa e tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao Teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho,